Foi importante você ver esse vídeo porque há 2 semanas atrás oramos pelo Emerson, no mesmo dia que oramos pelo Paulo, que foi para Filipinas, que eu mencionei há pouco. Mas não é apenas um instrumento que nós doamos, que algumas pessoas doaram, mas é a igreja atrás disto. A igreja entendendo que ela tem um lugar no mundo, um lugar de influência, lugar em Portugal, como temos em outros países. Mas a minha alegria em ver este vídeo foi poder saber, também por coisas escritas, como Deus está usando o Justino ali em Portugal. E nós não podemos parar de orar por eles e que isso inspire a gente, né, a envolvermos ainda mais com outros projetos de curto prazo. Daqui a 2 semanas, o Humberto e eu, mas algumas pessoas da igreja, estamos indo à Índia. Vamos passar 10 dias conhecendo aquele projeto Dalits, que a gente, na última conferência de missões, nós resolvemos adotar como um povo para ajudar. E é um trabalho de igreja, e eu sei que Deus abençoa o seu coração quando você se envolve em projetos como esse. Mas além disso, quero mencionar algumas 2 coisas antes de abrir o texto. Primeiro, um bom dia para vocês. Não dê bom dia para vocês, né? Bom dia, gente. Como o meu amigo Rivanildo fala, bom dia, gente de Deus. Estou imitando o Rivanildo. Mas a minha alegria, preciso ir devagar, gente. Estou muito animado hoje. É porque ver vocês me anima também, né? Mas é o último domingo de janeiro, mas praticamente quase toda a igreja está de volta já. Então, se essa semana você já voltar a experimentar um pouco do caos, do tráfego de São Paulo, amanhã volta ao normal, porque as aulas estão de vez aí. O domingo voltou quase ao normal aqui, daqui a 2 semanas é domingo normal aqui, domingo que vem tem carnaval. Mas muito bem-vindos a essa volta de ano, que a despeito dos prognósticos seja um ano ruim para o Brasil, mas a despeito disto, venha a ser o melhor ano para você, para mim, o melhor ano na nossa igreja em termos de influência no mundo que nós queremos ter. É isso? Amém, é isso? Amém. Estamos ficando pentecostal, gente. Amém ou não? Amém, amém, amém. Ok. Mais uma coisa, desculpe, eu vejo muita gente aqui se abanando, né? Se você olhar pela cera do ar, os papeizinhos estão balançando, então o ar está ligado. Mas aqui, aproveitando, é um apelo, gente. Tem 2 coisas que temos que fazer. Domingo que vem, nós vamos tentar fechar as portas, adentrar entre os 2 cultos mais cedo, para que não se perca. Nós precisamos intervir nisto. Há um concerto técnico que precisa ser feito. Eu espero, daqui a 2, 3 semanas, estarmos sem ninguém aqui se abanando, né? Porque tira a minha atenção quando você se abana. Estou brincando. Pode abanar, se não tem problema. Alguns anos atrás, uma revista, acho que algum de vocês conhece, a revista Inquirer, ela fez uma pesquisa que ela repete a cada 5 anos. Ela entrevista celebridades na área de política, esportes, artes, música. E a pergunta, são 2 perguntas simples. Quem mais influenciou você para chegar onde você chegou? E depois que a pessoa diz quem mais influenciou, a pergunta é como? Como aconteceu essa influência? Eu queria mencionar um dos candidatos à campanha agora presidencial nos Estados Unidos, o Marco Rubio. Ele participou dessa entrevista o ano passado, e ele disse que a pessoa que mais o influenciou na transformação de vida dele foi a própria mãe. Quando ele acordava cedo, saía para a escola, em geral era o pai que preparava o café, a mãe tinha algum distúrbio de saúde, que ela tinha que ficar um pouco mais na cama, mas quando ele sabia que a mãe precisava dormir mais, e havia de joelhos, orando, que ele sabia que era por ele, isso aquilo marcou a vida dele. Chegou o dia que a vida dele foi transformada. É o poder da influência. Um outro nome famoso dos Estados Unidos, se você acompanha a NFL, futebol americano, não sabe chamar futebol, como joga com a mão e não com o pé. O quarterback, que é o jogador mais importante de um time de futebol americano, ele não é o time, mas muito do que acontece no time tem a ver com ele. Griffin, o nome dele, por vários anos foi o quarterback do Washington Redskins. E a mesma pergunta veio para ele: quem mais o influenciou na sua vida? Ele disse: meu pai. Meu pai aprendeu a ler com 14 anos, embora que trabalhava desde os 10, uma família muito pobre. O primeiro sapato que ele usou, ele tinha 12 anos de idade. Então eu cresci numa família pobre, mas meu pai deu o que ele não tinha muitas vezes, para poder prover para mim os sapatos, porque ele viu em mim o talento que eu tinha. Por isso eu me vi com o futebol, e foi meu pai
que me trouxe até aqui. É o poder da influência. Você nem imagina, nem eu posso imaginar o poder que existe quando Deus nos usa na vida de alguém que às vezes a gente nem sabe que Ele está usando. Mas muito mais do que eu na vida de alguém, o desafio que Deus tem para mim e para você é que nós vivamos neste mundo com esta consciência. Deus nos chamou para sermos uma influência no mundo. E não somente em termos individuais, mas como igreja. E o texto que nós vamos ler nesta manhã, estudar, este é o alvo. Deus quer que a igreja seja uma igreja influente no mundo. Esse mês de janeiro, o tema das mensagens foi Sonhos de Deus para a sua igreja. Trabalhamos isso desde o primeiro domingo do ano. E um dos sonhos que Deus tem, domingo passado vimos sobre ansiedade. Deus quer ver uma igreja livre de ansiedade. Não que não tenha ansiedade, mas não seja dominada por ansiedade. E hoje de manhã, o sonho de Deus é que a igreja seja a igreja dele. E aqui nós estamos falando apenas da igreja Batista do Morumbi. Mas igreja como corpo de Cristo seja uma influência no mundo. Mas antes de ler o que eu vou ler, o texto bíblico, queria que você lembrasse, vou ajudar você a relembrar, quem é que ouviu esta mensagem. Quando as pessoas começaram a andar com Jesus, e começaram a perceber quem Ele era, o líder que Ele era, ou um pouco do que Ele dizia que Ele era, elas tinham um sonho. E o sonho maior do povo era, um dia vamos estar livres do domínio do Império Romano. Era o sonho da nação. Mas além dessa pressão daquela população, ou daquela audiência que ouviu esse sermão, o chamado Sermão do Monte, além da pressão do Império Romano sobre eles, que tirou deles posses, eles podiam ir e vir dentro de Jerusalém, dentro da Judéia, mas era um domínio. Não chegavam a andar com correntes, mas eram escravos do Império Romano até certo ponto. Mas havia também um grupo chamado de Zelotes. Os zelotes se achavam os campeões da libertação. Eles achavam que eles seriam os libertadores da nação de Israel contra os romanos. Mas nunca puderam exercer o poder que eles imaginavam. Havia também os fariseus, que achavam que se eles fossem bons religiosos, eles influenciariam a nação, ser uma nação diferente. O problema é que religião não muda o interior de ninguém. Religião é uma tentativa humana de chegar a Deus que não funciona. Então aquela audiência também tinha um outro lado. A maioria era formada de pessoas pobres. Pessoas que podiam ouvir um sermão de Jesus durante o dia. Porque não trabalhavam, não porque eram preguiçosos, mas era que não havia emprego a ser oferecido. Pessoas cuja roupa, no mal, eu mencionei isso domingo passado, podiam no máximo ter uma roupa para vestir. E isso fazia com que nem muitos tomassem muito banho, porque se fosse tomar banho, iam lavar a roupa no rio naturalmente e depois. Que roupa iriam vestir? Então, a audiência que ouviu esse sermão era uma audiência que, se olhassem para eles mesmos, era destituída de educação formal, de recursos e até de capacidade, alguns deles, intelectual. Mas o desafio que Jesus põe na frente deles superava tudo isto, porque era o próprio Senhor Jesus que estava dizendo. Então, quando eu ler esse texto, eu queria que vocês tivessem em mente que é Jesus falando para você. Não é para aquela audiência apenas. Porque o mesmo Jesus que morreu por aquela audiência é o mesmo Jesus que morreu por você e por mim. E que está dizendo para você hoje o que aquela audiência ouviu. Por isso eu queria que você ouvisse com sabedoria e com aquele pedido: Deus, fale comigo nesta manhã. Você que está nos vendo pela internet, está em casa, no aeroporto, algum hospital, algum lugar do mundo. Também quero encorajar você a fazer o que vamos fazer aqui. Ouça Jesus falando com você. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha.
Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O resumo simples é: Deus chamou você para ser sal e luz neste mundo. Mas antes dele dizer isto, o que vem antes é aquelas famosas bem-aventuranças. Esses valores de vida, esses princípios de vida, que realmente Jesus queria incutir neles. Jesus não falou: olha, se vocês me seguirem, nós vamos conseguir a libertação do Império Romano, nós vamos ficar livres do Império Romano. Se vocês me seguirem, vocês vão ser prósperos. Se vocês me seguirem, vocês vão ter 3, 4, 5 tipos de roupa. Se vocês me seguirem, vocês vão comer 3, 4, 5 refeições por dia. Se vocês me seguirem, não vai precisar o mesmo sapato fora de moda por 10 anos. O chamado de Jesus não foi este. Mas Jesus, antes de falar desse desafio, ser sal e luz, ele falou que quem seria feliz, quem seria bem-aventurado, quem seria realizado? Os humildes. E quem são os humildes? Não é aquela pessoa que você pode pisar e ela dizer: tá bom, pode pisar mais que eu gosto. Não. O humilde é aquele que sabe reagir, que sabe expressar, que muitas vezes ele expressa o que é necessário, mas eu mandar quando ele está debaixo de pressão, debaixo de perda, ele diz: eu entendo que o Senhor está atrás disso. Eu não vou agir na minha própria força. Ele fala dos puros de coração. E o que é puro de coração? O que está na mente dele sempre a preocupação: como é que eu vou agradar a Deus nisso? Não vou apenas procurar o meu próprio interesse, mas eu vou buscar como é que Deus vai ser glorificado naquilo que eu estou fazendo. Essa é a intenção dele. Mas ele piorou. Ele diz: felizes vocês vão ser quando vocês forem perseguidos por me obedecerem. E daí ele diz: sejam sal e luz no mundo. Parece um pouco incoerente ou mesmo paradoxal, porque se eu vou ser sal e luz no mundo, isso pode aparentar que eu vou ser uma pessoa amada pelo mundo. Mas Jesus falou pelo contrário. Se você for obediente, se você for sal e luz verdadeiramente, pode ser que você venha a ser rejeitado pelo mundo. E por causa disso, venha até ser perseguido. Como é que eu posso ser feliz na perseguição? Como é que eu posso ser feliz no sofrimento? Ainda mais ouvindo de Jesus: você é sal e luz. A resposta pode dar no fim do sermão mais. É bom entender o que é que Jesus quer dizer. O sonho dele é que você e eu somos parte de uma igreja, nesse contexto, Igreja Batista do Morumbi. Ele quer que sejamos uma igreja influente no mundo, que causa mudanças nas pessoas, não no nosso poder, é Deus que faz a transformação, mas que a gente aponte para Jesus. Mas ele diz, então, vocês são sal e luz. Então isso quer dizer que não dá para explicar o sentido de sal. Exegeticamente, o texto não explica aqui exatamente, literalmente, o que sal é, mas as pessoas que ouviram Jesus falando: vocês são sal, elas entenderam. E eu queria acentuar aqui a gramática do texto. Jesus começa dizendo você, e não no singular, vocês. Vocês são sal e luz. Não tem como dizer: eu vou seguir Jesus, ou eu sou crente na linguagem de igreja, e não ser sal e luz. Segunda-feira passada eu fiz o casamento do Rubinho e da Cris. E quando oramos por ele, os pais puseram as mãos sobre eles, ficaram em pé. Eu os declarei naquela hora, a autoridade que eu tenho. Eu disse: vocês são marido e mulher. Eu não disse: quem sabe vocês vão ser, ou tomara que vocês sejam. Mas ali, alguns instantes atrás, eles fizeram uma aliança de amor entre eles e Deus, e aquilo que os tornou casados. Então, é similar à nossa experiência. Se eu digo que um dia eu entendi que Jesus morreu por mim, e que os meus pecados todos foram perdoados, e que eu resolvi segui-lo, Jesus falou: então, já que é assim, você é sal e você é luz. O que eu preciso entender é se eu estou vivendo como sal e luz. Então, a primeira coisa é que uma igreja influente
A igreja cujas pessoas, uma igreja que é sal e que ela preserva valores. Naquela época, o sal tinha algumas propriedades, como tem hoje, mas o povo entendia algumas coisas que Jesus quis dizer. Por exemplo, o sal era usado como salário. Por isso a ideia de salário, vem de sal. Os soldados romanos, a maior parte deles eram pagos com sal. Não sei, quilograma não era a medida, mas eles ganhavam 1, 2, 3, 4, 5 quilos de sal, de acordo com o seu ranking, de acordo com a sua posição no exército. Também se cria que o sal ele tinha um poder curador. Quando as pessoas voltavam, ou durante a guerra, voltavam da guerra, era costume passar sal nas feridas. Você pode pensar, puxa, que risco, né? Porque o sal ele é impuro também. Mas se cria nisso. Tanto que era um costume, quando os bebês nasciam, em geral, os pais davam um banho de sal nos bebês. Não tinha nada a ver com candomblé ou coisa assim, gente. Nada a ver. Não era banho de sal, assim, para a pessoa fechar o corpo. Não. Era uma questão de cria-se que o sal tinha esse poder de cura. Se o neném nascia com alguma ferida, todo ensanguentado, então o sal limpava. Mas havia duas coisas que eram muito fortes na cabeça das pessoas. Primeiro, era que o sal preservava. O sal preserva, ou o sal adiava, ou adia até hoje, uma carne entrar em putrefação. Então, não tinha geladeira. Então, quando se comprava uma carne, especialmente, se passava o sal na carne e aquilo adiava a carne se estragar. O que é que Jesus quer dizer com isso? Está dizendo que uma igreja influente é uma igreja que está no mundo, penetra no mundo, e por causa disso, ela impede que a corrupção do mundo se aprofunde mais do que ela é hoje. E agora já estamos falando de Brasil, meus queridos e minhas queridas. À luz desse texto, tem um impacto muito grande sobre nós. Por quê? Nós não estamos pior por causa da igreja. Paulo falou aos Tessalonicenses, disse que quando a igreja for arrebatada, o mundo vai ter um caos como nunca teve. E não tem ainda por causa da presença da igreja no mundo. Agora, a pergunta para a gente é, estamos sendo esse tipo de sal? Porque a ideia é que você e eu, no contexto em que nós vivemos, nós vamos ser usados por Deus para preservar os valores que as pessoas podem dizer que nunca leram na Bíblia, mas por terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus, elas carregam dentro delas. Ninguém precisa ler na Bíblia que mentir é pecado. Ninguém precisa ler na Bíblia que é errado roubar o dinheiro da empresa. Ninguém precisa ler na Bíblia que é errado adulterar os valores que você ganha ou perdeu da empresa. Ninguém precisa dizer, permita-me usar o nome que está na mídia, ninguém precisa dizer para o José Disseu ou para o João Bacari Neto, que o que eles fizeram é roubo, segundo a mídia. Por quê? Porque está na mente. E se fizer escondido, é porque sabiam que era errado. Agora, o que é que Jesus está falando? Você e eu. Nós somos chamados para, no contexto onde a gente vive, impedir que a corrupção se aprofunde. Martinho Lutero disse certa vez que a maneira de mudar a corrupção de um país não é exatamente criando leis contra a corrupção, isso ajuda. Porque sempre vai ter corrupção. Mas é cada um dos que se dizem seguidores de Jesus, viverem no mundo uma vida que reflete os valores de Jesus. Daí quando você e eu vivemos esses valores no mundo onde nós vivemos, isso vai criar temor nas pessoas. Porque se foi Deus que mandou fazer isso, é Deus que vai produzir, usando a sua vida, a minha vida, para impedir que a corrupção se aprofunde. Então, você já pensou nisso? Onde você está? Na empresa onde você está. A empresa na qual você é um funcionário de alto ou baixo escalão, na empresa onde você é um diretor, na empresa onde você é o presidente, na empresa onde você é dono, onde você é um executivo. Meu querido, minha querida, você está ali para também impedir que a corrupção aumente.
Essa é a sua razão de ver, de ser. É isso que Jesus diz. Você é sal. O sal preserva. Mas tem outra coisa interessante. Pensando em sal, que era uma das compreensões na época que temos hoje também. Para o sal ser efetivo, ele tem que penetrar na carne, não é isso? Você não espera que você põe o sal, aquele sal grosso no churrasco, daqui a pouco alguns vão comer, eu sei, né? Você espera que aquele sal, você deixou ontem no sal, que o sal traga gosto para a carne. Ninguém vai gostar, ninguém gosta de comer um sal insosso. Comer um sal insosso não existe. Comer um churrasco insosso. Tem que ter sal. Algumas pessoas costumam, já tem sal, já põe mais sal. Então o sal dá gosto na comida. Mas para ele produzir esse efeito, ele tem que penetrar na carne. Em outras palavras, tentar ilustrar. Quantos amigos não crentes você tem? Não precisa levantar a mão. Estatisticamente, que se lê é que a partir do dia que nós resolvemos seguir a Jesus como nosso Salvador, a nossa tendência é ficar dentro do saleiro, ficar só com as pessoas que pensam como a gente, e perdemos a perspectiva de que é lá fora no mundo que nós vamos fazer efeito. Então a tendência nossa, por quê? Quando eu cresci num ambiente, meus queridos, alguns de vocês também são da minha idade, que você cresceu em igreja, e que havia chamada a doutrina da separação. Não se misture com quem não é crente. É uma proteção para você. É dúbio totalmente isso, porque na realidade, segundo esse texto aqui, eu só posso ser sal se eu tiver amigos que não conhecem a Jesus. Senão minha vida não tem razão de ser. É muito especial daqui domingo de manhã, domingo à noite, estar num pequeno grupo. Mas se eu não olho para fora e me acho ali, não, eu tenho um papel lá fora. Na empresa onde eu estou, não é que você vai dizer que o presidente é corrupto, que o diretor é isso e aquilo, não precisa estar propagando isso. Mas viva lá dentro, se envolva com as pessoas, de tal modo que haja na vida delas a sua influência. E como é que vai ser a sua influência? Você não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço todo dia para mostrar que é crente. Você já viu aquela experiência em que alguém te corta no trânsito aqui na Marginal, te dá uma cortada feia, entra na sua frente para outra faixa, não dá nenhum sinal, aí quando você vê o carro está escrito assim: se você segue a Jesus, buzine. Às vezes vemos assim. Agora, como é que eu vou influenciar se eu não tenho um estilo de vida? Por exemplo, nas horas que eu estou você está debaixo de pressão. Nas horas que você vê o seu colega de trabalho que trabalha muito menos do que você, mas ganha mais do que você. O normal é reclamar. Que empresa injusta. Um dia eu vou embora, vou ganhar mais do que aqui. Ok. Você pode ter uma atitude correta e até o RH e falar do que você sente. Mas o normal é fofocar. O normal é fazer parte da rádio peão. Não é isso. Isso não é ser sal. O sal, quando você vive ali de acordo com os valores que Jesus tem, isso vai impedindo a corrupção. E não é somente isso. As pessoas vão ter gosto para viver. Quando vê na minha vida, na sua vida, as reações que a gente tem. Por exemplo, em horas de desespero. Hoje de manhã, depois do primeiro culto, sentei com um casal ali atrás. Eles têm na família uma pessoa muito próxima, da idade, filho deles, com câncer há 7 anos. E eles falaram: pastor, às vezes tem hora que a gente parece que Deus está distante. Mas nesses 7 anos, Deus tem nos sustentado. E a gente não perdeu a esperança. Eu conheço alguns dos amigos deles. E eu vejo como para aqueles amigos, o exemplo desses pais impactam. Porque eles já ouviram sugestões de: vai num centro espírita. Ou vai em tal fulano que faz um passe e seu filho vai ser curado. Eles não disseram nunca: sai para lá, Satanás. Nunca falaram isso.
Mas a maneira como eles reagem tem sido para alguns amigos aquela sensação de eu posso ter a mesma experiência. Eu posso seguir esse Jesus que você tem. Certo ponto, ser sal tem um lado um pouco passivo. Não é tanto falar, mas é viver. É mostrar no estilo de vida que você crê em algo superior que a pessoa de Jesus. Você, o estilo de vida fala. Você salga, você impede que as coisas piorem. Você vai ter sempre uma palavra na empresa, nos vizinhos de esperança. Isso é ser sal. Porque Jesus disse, antes de mandar ser sal, Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração. Já mencionei isso. Por que verão a Deus? E quando você diz, dentro de você Deus, está difícil, como aquele casal que eu mencionei há pouco. Às vezes é difícil ver o Senhor nisto, mas eu quero que isto glorifique o Senhor algum dia. Isto motiva as pessoas. Ver em você uma pessoa de esperança, isso é sal. Seu casamento está destruído, quase quebrando. Em vez de você agir da mesma forma como lá fora se age, de poder dizer, Senhor, eu vou esperar em Ti. Eu não vou dar o troco, eu não vou fazer a mesma coisa, mas eu vou esperar em Ti. Isto salga. Mas para você salgar, as pessoas que não te conhecem, precisam estar junto de você, por isso é necessário conviver com quem não conhece a Jesus. Porque é para essas pessoas que você foi chamado para ser sal. Mas tem um problema aqui. Ele diz, se o sal perde o sabor, para que serve? Apenas para ser pisado pelos homens, jogado fora e pisado pelos homens. Aí você pode perguntar, isso quer dizer então, se eu não for sal, eu vou perder a minha salvação? Ele não está falando isso. Você sabe, quando você conheceu a Jesus, resolveu crer nele como seu Salvador, os seus pecados do passado foram perdoados, os de hoje foram perdoados, os de amanhã vão ser perdoados. Mas Jesus estava falando de uma coisa que você luta e a gente luta. Para que eu vivo? Então, quando eu deixo de ser sal, eu não ajo como sal, para que sirvo? Jesus está falando, sua vida perde o sentido. Se você não vive com essa consciência de que eu estou no mundo para mostrar Jesus, a despeito da minha situação, Jesus falou, de que adianta? Era como se você vivesse um casamento, como se não fosse casado. Se isso dói, para a igreja influente que Deus quer que você e eu sejamos, é a mesma coisa. Por isso, é profundo, porque se eu vivo preocupado, para que eu vivo? Você vive para ser sal. E quando você não é sal, Deus diz, você perdeu o gosto de viver. Para que serve? Para que serve o sal no saleiro se nunca é usado? Para decoração? Tem um pouco de valor, é bonito. Puxa, que saleiro bonito que você tem. Mas você não usa o que está dentro, para que serve? Jesus disse, você é sal, eu sou sal, a igreja é sal. Mas, assim como o sal pressupõe escuridão, corrupção, decadência, e da nossa parte, como o sal pressupõe uma vida mais passiva, deixar que as pessoas vejam a como nós reagimos, o ser luz é diferente. Ele também diz, você é luz. Você é luz. E a luz sempre aponta para um caminho. É no alto mar, quando o navio está debaixo do nevoeiro, mesmo que tenha lá o GPS que o navio tem, não sei qual é o nome do navio que o navio usa, mas quando vê um farol ao longe, ele sabe para onde está indo. E o grande desafio, o grande privilégio que Deus nos deu foi você e eu, e nós como igreja, somos o que Deus usa para apontar para o mundo esperança, cura, salvação, perdão de pecados e redenção. Você, eu, nós. Olha o privilégio. Agora imagine no mundo, no mar, no nevoeiro, o farol apagado, o que acontece com o navio. Está aí, Jesus usa algumas expressões aqui muito interessantes. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se ela foi construída na rocha, no lado da rocha, lado da montanha, todo mundo vê.
E aqui Jesus tem em mente a experiência dos que viajavam à noite, especialmente os andarilhos. Eles estavam andando, chegando no fim da noite, viam nas montanhas várias luzes acesas, luzes de vela, luzes de candeeiro, o que for. Para ele era, estou no caminho certo, estou chegando. Ali eu vou poder dormir, ali eu vou poder ser alimentado, ou quem sabe ali tem uma hospedaria, eu posso ficar. A igreja invade a escuridão da distância de Deus. Esse é o meu papel. Agora, diferentemente do sal, o pressuposto é que como luz a gente fala. Já ouviu aquela expressão, crente é agente secreto? Já ouviu? Jesus está falando totalmente ao contrário agora. Ele não chamou você para ser agente secreto. Ele chamou você para, no mundo onde você vive, você ter uma postura. Agora, a postura só tem valor, o falar só tem valor, se você realmente tiver uma atitude. Daí ele diz, a cidade, quando é vista ao longe, o significado dela, as pessoas veem, ganham esperança. Jesus é a esperança do mundo. É um certo autor que costuma dizer que a igreja é a esperança do mundo. De certa forma teologicamente não é tão correto isso, porque Jesus é a esperança. Mas como é que o mundo vai conhecer Jesus? Ele vai conhecer Jesus através da igreja, que é você e eu. Então, se Deus me colocou no mundo para isso, eu preciso falar. Você pode dizer, mas eu não sei falar. Necessariamente Deus não quer que você seja um Billy Graham da vida. Mas também Deus não espera que eu não tenha uma vida que fale primeiro, para depois eu usar a minha língua. E isso aqui que Ele está lhe encorajando. Se você realmente, como a cidade é vista, ninguém esconde, se você realmente seguir a Jesus, as pessoas precisam ver isso na sua vida. O perigo é que muitas vezes a gente fala sem o apoio do estilo de vida. E aqui o desafio é, fale, mas tendo o apoio do seu estilo de vida. Fale antes de ser luz, seja sal. Mas ele diz, ninguém pode apagar, colocar algo em cima de uma luz acesa. Porque se você colocar algo em cima de uma luz acesa, ela perde a sua razão de ser luz. Assim como se o sal não é usado em cima da carne, assim como você é luz, como ele falou, você é luz, ele falou, não apague. E como é que eu apago uma luz? Ou isso não apagar, eu escondo a luz. Por pecado que eu não trato. Ou por justamente, voltando ao sal, me envolver com impurezas que tornam o sal sem valor. É quando na sua empresa, talvez, você adere à cultura por debaixo do pano da corrupção, do engano, da mentira. É quando você, mesmo em casa, foge da responsabilidade de agir como pai, mãe, filho, como se espera. Porque ele diz que, ao contrário, se você é luz, coloque no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí o primeiro lugar onde eu vou ser luz é onde? De acordo com o texto? Onde eu vou ser luz em primeiro lugar? Na minha casa. Hoje também, entre um culto e outro, alguém me abordou com essa pergunta, mas pastor, é tão difícil. Eu já falei tanto com minha esposa. E ela nunca quis vir comigo à igreja. Eu disse, talvez essa não seja estratégia. Em vez de você chegar hoje em casa e falar, puxa, achei que você ia comigo. Não fale nada. Cale. Leva ela para almoçar fora. Leva ela no terraço Itália. Pague uma carne de sol com manteiga de garrafa para ela. Quer dizer, é mais importante eu ter um estilo em casa, para que um dia ele ou ela possa perguntar, por que você é assim? Em casa. Porque eu primeiro preciso ser luz. Por isso Jesus falou, quando a luz está viva, está clara, ilumina primeiro em casa. Mas como é que você e eu vamos iluminar
lá fora. Ele diz, porque o princípio é esse, você já é luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Por isso que eu falei que ser luz implica falar, ser luz implica agir. Talvez não precise falar, mas eu preciso agir. De tal forma que as pessoas vejam o que você está fazendo, ninguém faz. Eu creio que alguns de vocês assistiram aquele filme Quarto de Guerra. E lembro, se vocês assistiram, lembra a história do rapaz que é protagonista. Ele ganhou um bônus por performance, mas depois a empresa descobre que ele estava mentindo, que ele havia roubado a empresa. Ele é demitido. Eu não vou contar o fim do filme, tá? Então ele é demitido. E aqui era um processo que Deus estava deixando que ele passasse, tudo de oração da própria esposa. E um dia ele está lá agoniado, porque nesse processo de mudanças, ele abre uma caixa cheia de medicamentos que ele havia roubado. Medicamentos que eram amostra grátis, e ele vendia. E o que ele ganhou era tanto quanto o bônus que ele havia ganhado. Aí ele chega na empresa com a caixa, chama lá os 2 diretores, e diz, eu roubei. E um dos diretores quer mandá-lo para a prisão. Você roubou. E o outro diz, deixa eu elabora mais do que você falou. Ele fala para esse rapaz, a gente demite alguém, a pessoa vai embora e nunca mais a gente sabe dela. Você foi demitido por justa causa, mas você voltou, você não precisava ter voltado, você voltou para consertar o erro. Aí o homem fala, eu nunca vi isso. Quando você for honesto, as pessoas vão dizer, eu nunca vi. Mas é isto que é ser luz. É quando, pelo meu estilo de vida, eu falo. E meus queridos e minhas queridas, Jesus disse que você e eu somos luz. Aí numa cena seguinte, esse mesmo homem que queria mandar esse ex-empregado para a prisão, aparece uma cena que ele está com um pneu furado. Ele está lá desesperado, chamando socorro, que o socorro está demorado. Não era nem empresa brasileira, filme americano, então foi lá, não foi aqui. E de repente aquele rapaz que ele queria mandar para a prisão, passa por ele, e vê o homem a apuros, com o pneu furado, sem falar nada que vai ajudar, ele sai do carro dele, pega a ferramenta e troca o pneu do homem. Ele não falou para ele, siga Jesus, eu sou crente. Não, mas aquilo impactou. Porque o normal era ele esperar do ex-funcionário vingança. E dizer, bem feito, furou o pneu porque quis. Espera o socorro aí. Mas ele parou e sujou a mão. Isso fala, isso é ser luz. Jesus falou, você é luz. E quando as pessoas veem essas obras, elas precisam ver. Aí o contexto fala de outras obras. Em Efésios 2:10 diz que nós somos criados para as boas obras. Exatamente, boas obras não quer dizer dar esmolas ou dar cesta básica para quem é pobre, não é isto. Boas obras começam com o caráter. E seguindo o estilo aí de vida, que são boas obras, ele fala sobre, por exemplo, não matar. Jesus falou, vocês ouviram que foi dito, não matarás, mas aquele que chamar o outro de tolo. Chamar o outro de tolo. Muito leve, né? É merecedor do mesmo castigo de um assassino. Ele falou, não adulterarás. Aquele que olhar para a mulher com intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Quem aqui não é tentado a olhar para outra mulher? Só o pastor que não. E o pior é que ninguém vê. Eu posso esconder. Eu posso esconder, ter raiva de quem eu tenho, querer o pior dela. Essa semana eu estava com uma pessoa também. Foi interessante, ela perdeu o emprego, injustamente, alguém mentiu sobre ela, para pegar o lugar dela. Aí eu brinquei para ela e falei, seja honesta comigo. Como é que você vai orar por essa pessoa? Ela falou, o senhor pediu para ser honesto? Eu falei, pedi. Queria que ele morresse. Agora, as boas obras lidam com a realidade do meu coração. E diz, por amor ao Senhor, eu vou fazer o que é certo. E sair da minha zona de conforto. Nós temos aqui, costumamos usar aquela expressão na igreja, uma igreja para os dois lados.
Nós temos vários projetos aqui para a Vila Andrade. O nosso alvo não é que eles digam, ai, a igreja do Morumbi é única. Talvez alguns falam, mas o que a gente espera é que eles digam, Deus é maravilhoso. Mas nós somos tentados a querer que eles nos elogiem. Claro que eu sou tentado a ouvir, puxa, pastor, a igreja do Morumbi, depois que o senhor assumiu, é fantástico. Já pensou ouvir isso, como isso é bom para o meu ego? Se essa for a minha razão, eu estou perdido. E a razão das boas obras é que o mundo glorifique a Deus. Não é que diga a igreja do Morumbi, a igreja não é que eles digam, puxa, ali tem um grupo de pessoas que se preocupam conosco. Mas por que se preocupa com eles? Eles se preocupam porque Deus colocou no seu coração, no meu coração, amar esse povo. Essa semana eu estava com alguém aqui da igreja, trouxe um projeto fantástico. Como de sobre o uso da internet, coisas assim, eu fiquei encantado. Uma coisa que a pessoa me disse, ela colocou o Morumbi aqui, a igreja, no centro de um círculo, e num raio de 5 quilômetros, 660 mil pessoas acessam o Facebook. Falou, pastor, olha a oportunidade. Falei, vamos atrás disso. Isso vai custar para o seu bolso, para o meu bolso, mas vamos lá. Por quê? Porque esse bairro precisa da direção, que é Jesus. Eu queria terminar com algumas perguntas. A pergunta não é para gerar culpa em você, mas eu estou sendo luz onde eu estou? Eu estou sendo sal? Eu estou causando mudanças? Não é mudanças de transformação de vida, mas eu estou indo contra a cultura de corrupção onde eu vivo. Não é para gerar culpa, mas é para gerar encorajamento. E eu queria mostrar 2 ilustrações aqui. Aqui tem um saleiro. E quando você coloca sal numa comida, ou na carne, no churrasco, quando você balança, balancei demais aqui, mas quando você balança o saleiro, não é um sal, não é uma gotinha, não sei se não tem gotinha, não é um pedacinho de sal, não é uma pedrinha de sal que vai salgar a carne, mas é o sal como um todo. É o sal como um todo. E aqui Jesus está falando, não é uma pessoa, não é só o Lisânias que vai ser sal, não é só o Ivanildo que vai ser sal, mas somos nós como igreja. É um trabalho conjunto. As grandes mudanças na Inglaterra com a libertação dos escravos, quem liderou foi um homem que não conhecia Jesus, mas o que fez aquele homem brigar por uma mudança na Inglaterra foi o grupo de pessoas ao redor deles que influenciou com o caráter de vida que ele percebeu. Essas pessoas precisam da libertação. O grupo, não foi um. Então, escrevemos os melhores dias para São Paulo, para o Brasil. Tem a ver comigo, com você, a gente como igreja. A gente agir onde a gente está. Da mesma forma, eu tenho aqui uma lanterna. Não sei se é o último tipo, mas ela é de LED. E não tem apenas uma luzinha, são várias. São pelo menos 7 luzinhas que geram essa luz potente. É um trabalho de um. Então, quando falamos na igreja aqui, estamos falando que ser luz e ser sal não é trabalho de um, é a gente. Eu mencionei há pouco, nós mencionei no primeiro culto, nós estamos na iminência de adotar um projeto no Capão Redondo. 1.700 crianças. Como? Tem uma parceria com a Visão Mundial. Não vai nos custar também dinheiro. Mas nós vamos ter a oportunidade de usar engenheiros, médicos, enfermeiras, psicólogos, psiquiatras, gente que está aqui, para servir aquelas pessoas. Esse projeto da internet pode ser algo maravilhoso para alcançar esse lado de cá. Pessoas nunca viram aqui, mas a gente pode ir onde elas estão. Mas é um trabalho em conjunto. Igreja. Mas tem outra coisa. Você pode dizer, Lisânias, eu não sei fazer. Eu mal estudei. E é difícil imaginar que aqui nessa audiência tem gente que mal estudou. Tem gente que Deus deu talento além do que você pode imaginar.
Então, mas a gente passa por esses momentos de autocomiseração. Ah, quem sou eu? Aquela audiência era a audiência menos qualificada na perspectiva humana para ser sal na terra e luz no mundo. Aí vem uma coisa. O desafio é ser sal no mundo, mas para esse saleiro funcionar, um braço tem que balançar o saleiro. Não tem muito sal aqui, mas meu braço tem que balançar. Esse saleiro, por ele mesmo, não vai fazer nada. Alguém tem que balançar. Alguém tem que balançar você. Tem que chacoalhar você. E esse alguém é o Senhor Jesus. Você não vai fazer na sua própria força. Eu não posso fazer na minha própria força. Alguém tem que ser a força na minha vida. Porque se eu fizer na minha própria força, eu vou querer a glória das pessoas. Eu vou querer ouvir, puxa, você é fantástico. Eu vou servir alguém que eu nunca pensei em servir e dizer, puxa, olha, você é extraterrestre. Não é isso. Mas se eu depender do Jesus do braço, que me capacita, Ele vai me capacitar. Ele vai me ajudar a vencer o medo que eu tenho de viver uma vida. Ou vai me ajudar a não ser dominado pelos meus problemas. Porque é Ele que produz. A mesma coisa, esta lanterna. Se eu tirar as pilhas dela, eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas a luz não acende. Agora, quando o Espírito Santo entra na vida da lanterna, quando eu dependo dele, é difícil acertar agora aqui. Quando eu dependo dele, e ele é a minha força, a luz acende. Então, meu querido e minha querida, você dizer, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu nunca estudei, não é razão. Porque Deus não esperou que você e eu, como igreja, fizéssemos na nossa própria força. Mas Ele me capacita. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos cantar uma música daqui a pouco, que eu gostaria que fosse nossa oração. Mas eu queria convidar você agora a checar o seu próprio coração, o meu coração. Primeiro com a pergunta que eu já fiz. Eu estou sendo sal? Eu estou sendo luz? Eu creio que todos nós, de alguma forma, temos sido sal e temos sido luz. Mas eu creio que o que falta para nós, para mim, para você, muitas vezes, é essa compreensão. Deus me chamou. Deus me deu uma razão para viver, que é ser sal e luz no mundo. E o que é que me impede? Se o que lhe impede é pecado, o pecado tira, corrói, o pecado estraga o sal, o pecado apaga a luminosidade. E se você quer lidar com isso nesse instante, traga para o Senhor. Confesse. Senhor Jesus, isto e aquilo tem me impedido de ser luz. A minha ganância, a minha imoralidade, os meus valores passageiros, ou o meu medo, ou as minhas doenças, os meus problemas de saúde. Isso tem me impedido de querer ser sal e luz. O meu temperamento, o meu ego, tudo isso faz parte que estraga o sal e apaga a luz. Mas Jesus continua dizendo, você é sal, você é luz. Se você está pronto para lidar com esta frieza, ou com o pecado que lhe tira o vigor, confesse agora. Mas não pare aí. Além de pedir que Deus limpe o seu coração, como Ele limpa, você poder dizer para Deus, aqui estou, Senhor. Aqui está a minha vida.
Aqui está a razão de eu viver. É muito mais do que crescer na profissão, ganhar dinheiro. Tudo isso é parte, presente de Deus. Mas algo mais profundo que a alegria não depende disso, mas a alegria de fazer o que Deus quer. Dizer, Deus, está aqui a minha vida. Eu quero ser sal. Eu quero ser luz. Me diz como, me diz onde, mas eu quero ser sal, eu quero ser luz. Eu vou dar um tempo de silêncio para você orar como você quiser, à luz do que você ouviu. Nós vamos orar. E nessa oração, se você quiser realmente dizer para Deus, estou me entregando. Naquela audiência tinha gente pobre, vou repetir, separada, divorciada, quebrada, sem emprego, sem roupa. Mas foi aquela audiência que Deus disse: vocês vão ser luz. É o mesmo Jesus. Queria convidar você a entregar a sua vida, dizer, preste proposta. É para isso que você veio. A despeito do seu momento de dor, de perda, de insegurança, ou de riqueza, de sabedoria, o que for. Mas dizer, aqui está. Pai, aqui está a nossa oração. Como igreja, te pedimos que não somente individualmente, mas como igreja, essa igreja para a tua glória, seja igreja para os dois lados, que acolhe, abraça indiscriminadamente, que vai atrás indiscriminadamente, que cresce, que admite suas falhas. Por isso nós oramos, limpa-nos, Senhor, porque somos falhos, eu sou falho, mas aqui está a nossa decisão de ser luz, ser sal. Que o Senhor balance o nosso braço, que o Espírito Santo seja como Ele é, a pilha, para podermos ser luz neste mundo. É isso que pedimos para a Tua glória, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer a Sua presença sobre nós, que o rosto do Senhor vire-se para nós e nos abençoe hoje, enquanto vivemos. Amém e amém. Dê um abraço quem está ao seu lado, vá na História dos Jovens, ajude alguém para o acampamento e até domingo, se assim Deus quiser.